Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula. Agora vamos entrar especificamente no assunto, no conteúdo de penalidades, que eu aposto que vai ter uma questão aí de penalidade na sua prova, certo? Então nós vamos para o nosso material aqui. Eu peço que você preste muita atenção, anota o que você tiver que anotar, tranquilo? Porque isso é importante. Vamos lá. As penalidades. Bom, então nós vimos que existe uma responsabilidade do servidor público no que está relacionado à sua conduta. Tanto ela, que a gente chama de conduta comitiva. Guilherme, o que é conduta comitiva? É a ação, certo? É o contrário de omissiva. A comissão você pratica um ato. Na omissão você deixa de praticar. Tranquilo? Nessas duas hipóteses haverá responsabilidade se for comprovado dolo ou culpa nessa ação do agente público, certo? Então vamos aqui para o nosso material. Ó, as penalidades. As penas disciplinares que são aplicáveis dentro de onde? Do município de Teresina aos servidores públicos municipais estão enumeradas no artigo 136 do nosso estatuto. Então, se você tiver o seu estatuto aí, acompanhe. De acordo com esses dispositivos, são penas disciplinares. Aqui você já coloca aí na sua mente que isso pode ser objeto de prova. De acordo com o artigo 136 do Estatuto do Servidor Público Teresina, são penas disciplinares, exceto. Aí vai ter uma lá que não tem nada a ver com a lei. Então, observe aqui o que nós temos como exemplos, certo, de penas disciplinares, de acordo com a nossa legislação. Primeiro, a advertência escrita. A advertência escrita faz parte do nosso rol de penas disciplinares que podem ser aplicadas ao servidor público do município de Teresina. Que mais, Guilherme? Suspensão também faz parte do nosso rol de penas que são aplicadas dentro do município, de acordo com o nosso estatuto. Que mais? Vamos acelerar. Demissão, certo? Cassação de aposentadoria ou disponibilidade, isso está aí no nosso estatuto. Que mais? Destituição do cargo em comissão, é uma pena também. É uma pena, mas é uma pena. Destituição de função de confiança, também é uma pena. E deixa eu ajeitar aqui. Destituição do cargo de diretor escolar. Quero que você ou anota, ou grava, ou faz aí o que você tem que fazer para você decorar. Tranquilo? Aprenda isso. Que é para você levar aí a sua prova. Na aplicação dessas penalidades aqui, ó, que nós colocamos aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Peraí, pessoal, peraí, olha, rapaz. Pronto, acho que vai dar certo. Na aplicação das penalidades serão considerados o quê? Serão considerados, ó, a natureza e a gravidade da infração que o servidor por acaso tenha cometido, certo? Os danos que dela provierem para o serviço público, deixa eu repetir aqui. Que mais? Os danos causados ou ocasionados pelo servidor público. Que mais? Deve ser analisado também as circunstâncias agravantes ou atenuantes, além também dos antecedentes funcionais. Então vamos lá. Guilherme, me explica aí direitinho o que é cada um desses. Calma, vamos lá. O que você tem que observar aqui? Na aplicação, na hora de a administração pública aplicar a pena, deve ser levado em consideração a natureza e a gravidade do ato. Natureza e a gravidade desse ato aqui. Então, vai ter ato
vai ter uma ação que vai ser mais grave do que a outra. Por exemplo, vamos lá, dormir em serviço é mais leve do que furtar um computador dentro do serviço. Qual que é mais grave? Aqui é um exemplo bem grosseiro mesmo, é para você entender aqui na hora de aplicar o conteúdo, certo? Dormir em serviço, por exemplo. Que mais? Deixa eu tirar isso aqui. Que mais? Os danos. Vai ser levado em consideração também o dano que o servidor ocasionou para o serviço público. Por quê? Porque vai ter ação que não vai ter muita consequência daquele ato, daquele dano. Por exemplo, tinha uma borrachinha lá, e aí o funcionário público foi e pegou a borrachinha, aí ele estava apagando aqui, botou na boca, mordeu, aí teve um dano à borracha que era pertencente à administração pública, era patrimônio da administração pública. O servidor público vai responder por causa disso? Vai pegar uma pena de suspensão por causa disso? Então, vamos analisar também os danos que o ato vai ocasionar para o serviço público. Que mais? Tem que ser analisado as circunstâncias agravantes e atenuantes. Professor, o que é essa circunstância agravante e circunstância atenuante? Nós vamos observar na nossa legislação, né, no nosso estatuto, nas próximas aulas, quais são essas circunstâncias que vão agravar a pena ou que podem diminuir, né, diminuir essa pena. Tranquilo? Vamos. Também os antecedentes funcionais aqui. O que seriam esses antecedentes funcionais? É verificar se o servidor público ele já tem outros procedimentos administrativos, saber se ele já tem outras condenações, outras penalidades. Isso tudo é levado em consideração na hora de se aplicar uma dessas penas aqui, certo? Ou advertência escrita, ou suspensão, vai gravando, ou demissão, que mais? Ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou a destituição de cargo em comissão, de função de confiança ou do cargo de diretor escolar. Tranquilo? Vamos estar passando aqui. Vamos analisar o nosso texto. Deixa eu ver como é que ficou aqui para vocês. Espera aí. Pronto. Pessoal, o que eu quero que vocês analisem aqui agora? Vamos refletir nos pontos que nós vamos colocar aqui. Primeiro, para a aplicação dessa penalidade, de qualquer uma dessas penalidades, para você aplicar, deve ser assegurado ao servidor público o que? O contraditório e a ampla defesa. Lá na nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 55, o que vai estar lá estampado na nossa Constituição Federal? O direito não só do servidor público, mas o direito de qualquer pessoa dentro do nosso Estado brasileiro, o direito da pessoa ter o contraditório e a ampla defesa. A pessoa se defender. Você receber um documento dizendo, você está sendo processado por causa disso. Em 15 dias, responda. Só para a gente saber se realmente é verdade o que está sendo dito aqui. Entendeu? Então o servidor público ele também tem direito a esse contraditório e a ampla defesa. Não é nada à toa não. Tranquilo? Lá no artigo 187 do nosso estatuto, o que vai estar estabelecido lá? Aqui. Na aplicação da penalidade, sejam considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provierem para o serviço, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais do servidor vão ser levados em conta, vão ser levados em consideração. Vamos repetir isso mais uma vez, porque isso pode ser objeto aí da sua prova. Tranquilo? Então, se o servidor público, ele praticou uma infração,
a administração pública, a própria administração pública, ela é obrigada a averiguar a situação, né, de acordo com a circunstância, e punir o servidor. A administração pública tem a obrigatoriedade de punir o servidor. O que acontece? O que não é obrigatório? O que pode existir é vamos aqui definir o que é discricionariedade. O que é um ato discricionário? O ato discricionário é quando a administração pública tem um certo poder de escolha. Então, se eu coloquei para vocês aqui que existem os tipos de penalidade, por exemplo, está aqui, advertência escrita, suspensão e demissão. Se está na nossa legislação que praticar tal ato vai culminar em advertência escrita, a administração pública ela está à frente de uma situação em que ela vai ter que praticar esse ato, porque a lei está dizendo, ela vai ter que aplicar a advertência escrita, certo? Se a lei der margem para analisar, por exemplo, a reincidência, para analisar, por exemplo, as circunstâncias do fato, né? Como nós colocamos aqui, a natureza, a gravidade, os danos, as circunstâncias, os antecedentes funcionais, vai existir uma limitação. Vai existir, não é nenhuma limitação, vai existir uma liberdade na hora de se aplicar a pena. Essa liberdade, ela está atrelada, ligada ao que nós vamos chamar de ato discricionário. Então, quando nós colocamos aqui no nosso material, o que pode existir é a discricionariedade na graduação da pena disciplinar. Então, é 1 dia de suspensão. Quem que define se é 1 dia ou se é 2 dias? É a própria administração pública, certo? A própria administração pública dentro de um procedimento disciplinar, tudo fundamentado, certo? Tranquilo? Beleza, pessoal? Vamos analisar aqui agora a continuação do nosso texto. Por exemplo, aqui, advertência. A advertência ela será aplicada sempre por escrito nos casos de violação, de proibição constante do artigo 129, inciso 1º a 7º, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação, norma, que não justifique imposição de penalidade mais grave, por exemplo, a suspensão, certo? Então, nós já estamos falando aqui de advertência. Existem as ações que já está aí na nossa legislação, artigo 129. Está na nossa legislação. Deixa eu mostrar aqui, vamos procurar aqui o nosso artigo 129 para mostrar para vocês. Deixa eu ver onde é que está aqui. Espera aí, pessoal. Pronto, aqui o artigo 129 do nosso estatuto. Nós vamos até o inciso 7º. Então, o inciso 1º aqui. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do seu chefe. Então, você não pode estar saindo do seu serviço aí sem autorização do seu chefe imediato, porque senão você pode levar a uma pena de quê? A advertência. Que mais que cabe a advertência? Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Que mais que cabe advertência? Recusar a fé a documentos públicos. Então chega lá, por exemplo, um paciente na UBS e tá bem que minha identidade e meu cartão do SUS. Marque bem aí, meu amigo. Minha consulta. Aí você diz assim, não, que tá falso. Não acredito que isso aqui é verdadeiro, não. Não é que você não pode alegar que o documento é falso. Mas tá lá, é um documento de identidade, você vai criar confusão, você vai recusar a fé de documento. Por exemplo, outro exemplo aqui para ficar mais claro, certidão carimbada pelo cartório, tá lá a certidão de casamento carimbada, e você vai alegar que aquele documento é falso, tá lá carimbadozinho direitinho. Recusar fé, né? Crédito, é você tirar o crédito de documentos públicos, certo? O que mais? Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Então você está lá no postinho de saúde, por exemplo, e você vai resistir de forma injustificada
no andamento, em procedimentos lá internos. Por exemplo, marcação de consulta é muito comum. Eu já fui funcionário da Fundação Municipal de Saúde. E o que era muito comum? É paciente chegando para marcar consulta online, né? E aí a gente coloca no sistema o pedido e fica lá, né? E essa marcação é feita lá pela regulação do SUS. A gente só coloca no sistema e a gente só aguarda e espera. Agora tem situações que a gente pode colocar, por exemplo, pedido de urgência, cirurgia, né? Cirurgia de urgência, só numa observação. A gente não pode criar empecilho para tentar facilitar a vida do paciente, certo? Então, opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução de serviço. A advertência. Por escrito, vamos lembrar. Inciso 5º, cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade de seu subordinado. Então, a minha função lá era agente de portaria, né, na Fundação Municipal de Saúde. Não tem como eu colocar um vizinho e, ó, tô te dando bem que a chave, você vai ser o responsável por mim por esse dia aí. Quebra esse galho pra mim. Pode? Não pode. Cabe advertência. Inciso 6º, coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiar-se à associação profissional, sindical ou partido político. Não pode obrigar ninguém. E inciso 7º, manter sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau. Tranquilo? Beleza, pessoal? Isso aqui é o que nós encontramos no artigo 129 até o inciso 7º. Tranquilo? Então vamos voltar aqui ao nosso material agora. Voltando a falar sobre a advertência. Então a advertência, ó, deixa eu só mudar aqui para vocês. A advertência será aplicada por escrito. Tranquilo? Nos casos de violação de proibição constante do artigo 129, do 1 ao 7, que a gente acabou de fazer a leitura. De que mais? Em que mais situações? Na inobservância de dever... Perdão. Cadê, rapaz? Inobservância de dever funcional prevista em lei, regulamentada, né, em uma norma interna que não justifique a imposição de penalidades mais graves. Certo? Tranquilo? Bora ver o que temos mais aqui de conteúdo. É o que a gente acabou de fazer a leitura aqui, até o inciso 7º. Na próxima aula a gente vai iniciar aqui o nosso assunto falando sobre, suspensão. Tranquilo? Suspensão. Na nossa próxima aula. O que é que eu peço para vocês? Eu peço para vocês anotarem os pontos principais. Anotem os pontos principais desse conteúdo. Porque aqui está só o filé. É só o que vai estar lá na sua prova. Tranquilo? Pessoal, não deixe de comentar, compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Tranquilo? Preciso aí da sua ajuda com relação a isso. Conteúdo gratuito de qualidade para você. E bora estudar! Bora estudar!